E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aqui galera, eu queria então seguir na parte 2 desse vídeo, que é falando sobre as leituras que eu fiz em 2023. Então pessoal, esse ano também eu acabei lendo algumas leituras de apoio para ter mais embasamento e eu tô querendo muito, eu gosto de criar linhas de tempo, né? Para quando você pega o livro, você saber um pouco mais sobre o contexto na qual aquela obra está inserida. E eu venho lendo em ordem cronológica aquele box do Carpo. E esse aqui é o segundo volume que eu li, A Idade Média, por Carpo, que ele é aquele box coloridão, já apareceu várias vezes aqui no canal. Então tô lendo na sequência. Vou te dizer que não é um livro assim que vai ser uma leitura fluida, porque ele vai te jogar um monte de autores, um monte de obras, e ele não vai te dar tanta explicação sobre elas. Ele pressupõe que você já tem algum tipo de conhecimento sobre ela, né, sobre essas obras. Contudo, acaba sendo interessante para você ver o que aquele estilo literário foi alterando e foi calcando ao longo do tempo, né? Então, nesse volume aqui a gente vai ter Dante, Petrarca e Boccaccio. A gente vai ter um pouquinho sobre o realismo e misticismo medieval, um pouco do contexto, né, fundação da Europa, universalismo cristão. Então, né, uma vez que o Império Romano cai, né, as pessoas então entram na Idade Média, e você tem muito papel da igreja como fonte de literatura, manutenção da escrita e da leitura. Então ele vai te dar todo esse contexto, esse pano de fundo, e vai falar sobre os vários autores que marcaram esse período histórico. É muito interessante para quem gosta, tá? Mas eu vou dizer que precisa realmente de uma dedicação, de um empenho, mas é bacana. Eu estou gostando de ler, já li, né, vocês vão ver, ele vai aparecer de novo aqui, o terceiro volume. É uma leitura que eu acho que vale a pena para você ter um panorama, né, geral. E quando, por exemplo, eu preciso fazer algum tipo de pesquisa sobre algum livro que eu estou lendo, eu consigo recorrer ao Carpo e ele vai falar um pouco sobre o livro, sobre, né, a importância daquela obra e tal. E é muito mais interessante quando você tem aquele livro, ou já leu aquele livro, ou está lendo aquele livro, e ouvir o Carpo falar, porque senão acaba sendo um monte de autor aqui que ele vai te jogar no colo, e, né, não vai ter tanto impacto, porque enfim, você tem muita obra aqui que a gente nem tem tradução, não se encontra mais, mas de qualquer forma uma leitura feita que eu gostei bastante. De nota, eu daria um 7 de 10, assim, porque é bacana de ler, gosto bastante. Aqui, galera, Esse deu 7, o oitavo, né, Nazaré passando. Do Javier Cercas, Soldados de Salamina. Ele vai falar, então, sobre a questão da ditadura de Franco na Espanha. E aqui vai ter um plot muito bacana, né? Um cara escrevendo sobre uma história, ele é um jornalista meio frustrado, que tem uma ambição de escrever um grande romance. E ele vai conhecer várias pessoas ao longo do caminho, entrevistando várias delas, né? Porque algumas pessoas ainda são vivas, tentando reconstruir de forma ficcional a história de um grande personagem, né, daquela época. Mas em um dado momento ele vai conhecer um personagem aleatório na história, e ele vai ouvir uma história também de uma entrevista que ele fez aleatória, que supostamente ele deixa em aberto, vai ser o enlace final do livro que ele está escrevendo. Então, ele é um romance sobre romance e como você escreve um livro. É muito interessante, a escrita é muito fluida, ele é dividido em 3 partes, então ele tendo essa ideia, o livro semi-acabado e o final, quando ele busca realmente o herói para a história do livro dele. E ele é um livro cíclico. Tem vídeo sobre ele no canal, vou deixar para vocês assistirem também. Cara, é uma leitura que eu não dava muito, vou ser bem sincero, mas foi muito impactante. Tá no 1001 livros, né? Então aqui realmente eu entendo por que tá, porque realmente merece estar na listinha. E é um baita livro, tá? Esse e o Goethe, né, pra quem não viu o vídeo passado, foi o ponto alto das minhas leituras esse ano, realmente muito bom. Eu daria também um 9,5 de 10. Baita livro, recomendo muito, 9,5 de 10. Leia se você estiver em casa. Então, galera, daí aqui nesse livro do Carpo, né, do Ressarcimento e Reforma, ele vai falar os humanistas italianos e a literatura renascentista na Europa. E daí aqui ele já vai falar então sobre o Quattrocento, Cinquecento, e sobre esses autores, por exemplo, o Gil Vicente, o Luiz de Camões, que daí já é mais a nossa praia. É um livro bacana, mas ele vai falar muito sobre a Itália, tá? Então não é uma leitura que vai te dar tanto contexto assim como esse outro aqui. Mas enfim, né, para montar a linha do tempo, né, são períodos específicos de muita efervescência cultural na Itália, então ele se dedica realmente um livro inteiro para falar sobre esse período. Recomendo a leitura. 6, eu acho, de 10.
Aqui daí, galera, eu li um baita clássico da Virginia Woolf, né, o Mrs. Dalloway. Eu já tinha lido Orlando dela, foi muito bacana de ter lido. É importante ler, tá? A questão do fluxo de consciência. A história eu tinha uma ideia na cabeça e quando, né, tu pega para ler ela é diferente, né? Então é uma mulher já casada, ali pela sua meia-idade, então ela resolve dar uma festa, então, né, aquele clássico início de livro, né, que ela mesma resolve comprar flores. E aqui a gente vai ter um período histórico muito bacana do entre guerras, a questão de como é que uma nação e um país se recupera depois de um grande trauma. E pra gente que passou ali pela questão da pandemia, você voltar a uma normalidade aqui acaba sendo muito mais impactante, muito mais próximo da realidade, né? Então, as primeiras festas, as pessoas voltando a socializar, então daí tem um personagem que é traumatizado, daí toda vez que ele escuta uma sirene, por exemplo, ele tem uma questão, né? E é uma leitura muito, muito gostosa de se ler, eu marquei bastante coisa, mas fluxo de consciência não é exatamente o meu estilo preferido, mas enfim, uma leitura feita, importante, recomendo muito. Eu daria um 8 de 10, porque realmente eu gostei de ler. Daí, então, eu li mais um russo, né, o Capote, outras histórias do Gogol. O Capote é maravilhoso, é realmente uma história muito boa, de um cara, coitado, não tinha muito dinheiro, trabalhava numa repartição pública, uma vida bastante medíocre, coitado, e o capote dele se desfaz, né, um casacão grosso que ele tem, se desfaz, ele precisa juntar dinheiro para poder passar o inverno com um capote novo, e daí algo acontece com esse casaco novo dele, e daí tem toda uma metáfora para o seu valor ser baseado naquilo que você tem, na sua vestimenta e quais os signos que você passa para a sociedade. É realmente muito bom, realmente excepcional. As outras histórias eu vou dizer que assim, já foi... O Diário de um Louco é cansativo, Noite de Natal é triste, e o Vi também não gostei muito, tá? E o Gogol não é um autor que me brilha o olho também, eu li Almas Mortas dele, eu sei que tem muita gente que gosta, eu achei uma estrutura cansativa, não é também, né, o meu autor favorito, mas enfim, né, vou lendo essas histórias, mesmo que eu, Norton, não goste muito, eu entendo o valor literário dela. De novo, é um livro bem escrito, né, tem toda uma questão de um contexto da Rússia ali que é bacana de ler, mas como entretenimento não foi muito a minha praia. Eu daria um 6 de 10. Uma história que eu realmente gostei muito, e seria o meu top 3, é Trilogia Suja de Havana, do Pedro Juan Gutiérrez. Ele é um autor cubano, eu nunca tinha lido nada da ilha, e cara, foi uma leitura muito interessante. Ele vai falar aqui sobre Havana, sobre Cuba nos anos 90, com toda a questão da ditadura e com toda a questão do embargo econômico que é feito sobre ele. Então, é uma leitura bastante difícil, porque ele vai falar muito da pobreza da região, a galera não tendo o que comer, aonde trabalhar, né? O autor aqui, o personagem, ele vai viver de pequenos bicos, e ele vai então contando a história tanto da capital como do interior. Mas assim, ele é um livro bastante polêmico, que eu acho que ele não vai agradar nem o pessoal mais de esquerda, nem o pessoal mais de direita. Por que eu acho que ele não vai agradar o pessoal de esquerda? Porque ele é muito machista, e ele é o comedor, né, que está sempre fazendo as mulheres terem orgasmos infinitos, né, e ele nunca brocha, e ele é o cara e tal. E o personagem, ele é meio um outsider, assim, então ele vai falar da questão dos negros de uma forma bastante pejorativa, assim. É um tanto complicado. E ele não é politicamente correto também, sabe, em muitas formas. E eu acho que não vai agradar a galera mais conservadora, porque ele é uma leitura muito crua, e ele vai falar sobre todos os tipos de fluidos possíveis que um ser humano pode produzir, assim. Então ele é um livro bastante nojento, meio gore, assim, né, muito excremento, muita urina e muito outros fluidos e tal. Mas, cara, ele tem uma estrutura que ele é escrito em crônicas, ele é dividido aqui, não sei se vai dar pra ver. Cada capítulo tem umas 2, 3 páginas, e ele é escrito em uma espécie de crônica. E você pode ler cada capítulo independente do resto. Ele não tem uma linearidade. Cada dia é um dia na vida dele. E, assim, o máximo de coisa que vai ter conectando uma história na outra é, por exemplo, ele teve uma mulher que precisava vender uma geladeira e ela falou assim, preciso de tanto, se você conseguir mais, esse dinheiro é seu. Então ele vai contar sobre essa história. No capítulo seguinte, ele está indo pro interior tentar vender a geladeira. É o máximo de conexão que tu vai ter entre um capítulo e outro, assim. Então, se tu quiser, abrir um capítulo aleatório e ler, tu pode ler. E ele é uma escrita meio autobiográfica, então chega um ponto que às vezes é meio chocante o fato de você estar lendo aqui e pensar que ele viveu isso aqui que ele está contando.
mas é uma história realmente muito boa, eu adorei ler, e a história realmente acaba sendo interessante, tá? Eu vou te dizer que eu gostei muito, mas eu entendo a galera que talvez vá torcer o nariz pra esse livro, porque a galera que vai dizer que leu Scruton, né, a beleza do mundo e tal, vai achar esse livro aqui pavoroso, mas eu acho que ele é bonito e ele tem valor literário pelo fato de contar um pouco a vida como ela é. Talvez não seja a sua vida, não seja a minha vida, mas eu entendo que em certos contextos isso aqui pode realmente acontecer, tudo aquilo que ele conta nesse livro. Eu dou um 8 para esse livro, realmente gostei de ler. Foi um ano curto, mas foi o que deu para ler. Eu espero que no próximo ano a gente consiga ler mais, eu quero me organizar melhor também para poder otimizar meu tempo. E me deixem nos comentários o que vocês leram, o que vocês mais gostaram, se vocês têm algum livro aqui que vocês realmente se interessaram em ler e buscar mais sobre ele. E a gente se vê e até breve.